Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Putin está em alerta, ele pessoalmente, né? Está em alerta, ele, o Kremlin, né? Problemas do cessar-fogo para a Rússia. Que problemas o cessar-fogo vai trazer? Vamos explorar bastante esse assunto em cima de fatos que estão acontecendo no teatro de operações. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, os soldados russos não querem mais lutar contra a Ucrânia. Incrível, mas existe uma certa maioria, está se formando uma maioria maior ainda, e eles já estão contra as ordens de Putin. Isso deixa o Kremlin, deixa Putin, os seus mandatários, a máfia, os seus generais preocupados, em pânico, talvez chegue até o desespero se isso começar a se concretizar. E isso até é visto pelo alto número de prisioneiros feitos pela Ucrânia, que eu relatei ontem, inclusive, e também pelas deserções, que eles não vão ser prisioneiros, mas eles vão para tentar voltar para a sua casa. E alguns não aparecem em lugar nenhum, eles ficam escondidos em algum local, talvez até próximo às suas residências, né, até a guerra acabar. E essa é uma nova revelação. Isso aqui foi ao ar num site de propagandistas russos, esse pessoal da desinformação, que está preocupado com isso. E tem um blogueiro russo chamado Alexander Arutyunov, né? Ele tem até um apelido chamado Razvedos. Todo mundo lá tem apelido, codinome, sei lá, nome de guerra, diferente do nome. Afirmou que os soldados russos estão extremamente cansados da guerra prolongada. O propagandista explicou, na prática, o motivo pela qual o ditador russo se recusa categoricamente a impor um cessar-fogo, segundo ele não conseguirá se implantar o cessar-fogo. Após o cessar-fogo, se houver necessidade de voltar ao fronte, voltar a fazer ataques, voltar a dar tiros contra os ucranianos, ele não conseguirá forçar os militares russos a lutarem novamente. Isso é uma coisa, tem que pensar muito. E eles estão preocupados com isso. Isso preocupa o Kremlin. O Kremlin tem pesquisa sobre isso. O Kremlin sabe como é que está o ânimo e o moral da sua tropa no teatro de operações. Isso significa que os soldados russos estão até mesmo desobedecendo às ordens do próprio Putin. Inclusive, os generais estão desmotivados. Muitos generais, muitos comandantes de unidade, coronéis, tenentes-coronéis, eles acham que essa guerra está indo longe demais e não está trazendo resultados. E que muita gente está morrendo. Se declararmos um cessar-fogo, diz ele, né, este Razvedos, esse blogueiro russo, esse cessar-fogo se mantiver por um período significativo, então lembrem-se das minhas palavras, diz ele. Nenhuma provocação isolada, nem mesmo não isolada, fará com que o conflito volte a girar. Ele falou isso, porque todos estão tão fartos que as palavras não conseguem expressar isso. Nem a caneta e o papel conseguem descrever. É isso. E se esses soldados fossem retirados das trincheiras agora, enviados para casa, onde muitos deles não estiveram por 2 anos, e depois retirados de lá sem mais nem menos, porque alguém disparou um morteiro contra alguém, bem, isso seria uma história muito ruim, declarou esse blogueiro Razvedos. Ele disse que eles não quereriam voltar e não quereriam lutar. Ele expressou confiança de que, assim que o cessar-fogo entrar em vigor, uma busca muito rápida por uma solução pacífica terá início. Os soldados russos, na realidade, eles estão muito ansiosos por um cessar-fogo, eles estão muito ansiosos também
por um acordo de paz. Porque, de fato, eles estão cansados, o moral está baixo e eles estão morrendo em número muito maior, né? E, principalmente, se a gente for às regiões do leste da Ucrânia, ali em Pokrovsk, e aquelas adjacências todas, né? Vocês sabem que ali o número de baixas está muito alto. É o mais alto do... Acho que não chegou como... A Bakhmut chegou a 15 por 1, mas houve um momento que estava 17 por 1 em Bakhmut. Ainda não chegou nessa meta. Mas a informação de 15 por 1 é uma informação muito preocupante. Bakhmut e a Avdiivka chegou a isso também. Aí eles conseguiram tomar. Mas sacrificaram e é muito pouco o ganho, sem dúvida nenhuma. Aí ele diz ainda que é preciso lembrar que à medida que a invasão em grande escala na Ucrânia pela Rússia se aproxima de 4 anos, Moscou está enfrentando muitas dificuldades para reabastecer as fileiras do seu exército invasor. O que é reabastecer as fileiras? É mandar mais gente para mais gente nova, treinar mais gente nova e colocar essas pessoas no teatro de operações. O que a gente tem que ver, na minha opinião, é o seguinte: com menos russos que já há muito tempo estão dispostos a serem voluntários, o Kremlin busca recrutar agora mais combatentes estrangeiros para servir nessa guerra genocida, mas é uma guerra colonial, na realidade, do ditador da Rússia, Vladimir Putin, que ele quer se espelhar, ele quer comandar o Império Soviético, ele quer voltar minimamente isso. E talvez mais alguma coisa que os tsares tinham e ele não tem. Então, esse é o objetivo dele. É o ego. Essa guerra que o Putin está travando é a guerra do ego dele. Né? Diversas reportagens recentes têm destacado o crescente papel de estrangeiros nas Forças Armadas russas. Inclusive, eu citei aqui algumas vezes. Recentemente, numa reportagem do Los Angeles Times, foi noticiado que a Rússia recrutou dezenas de milhares de combatentes estrangeiros por meio das redes sociais, muitos deles provenientes de países desfavorecidos do Oriente Médio, da África e da Ásia Oriental, que chegaram lá, recebem um treinamento muito ruim, muito pouco, vão mal armados para o combate e a maioria deles tem perecido em combate também. O que não dizem para eles que eles são buchas de canhão e eles, na realidade, exercem esse papel. Na prática, porém, a maioria é enviada diretamente para o combate. Eles não são nem treinados. Né? E parece que o maior contingente de estrangeiros são cubanos agora. Superou o dos norte-coreanos. Embora as autoridades russas geralmente não falam, né, eles não dizem, eles não reconhecem os países que estão lá, eles não falam isso. Os próprios norte-coreanos, eles demoraram muito para dizer que os norte-coreanos estavam lá. Mas como começou a haver acordos com a Coreia do Norte, que eram públicos, a imprensa começou a ter acesso, então aí eles disseram, né, que de fato os norte-coreanos aceitaram. E os norte-coreanos já perderam a primeira parte, metade do efetivo que veio. Não estão na linha de frente, mas não com tanta garra como vieram no início, porque perderam muita gente, entre mortos e feridos. E o Putin, inclusive, se manifestou sobre esses jovens de Cuba, que são a maioria. O Putin, não, perdão, é um deputado, Andrei Kartapolov, que ele é chefe da Comissão de Defesa do Parlamento, né? Ele é russo e é da Câmara de Deputados da Rússia. Ele diz o seguinte: se jovens de Cuba querem ajudar nosso país, não há nada de estranho disso, comentou. Essa crescente abertura também ficou evidente em relação à participação de soldados norte-coreanos na guerra da Rússia. Então, mas eles reconhecem esses dois por enquanto. Outros eles não estão reconhecendo, né? O próprio Putin confirmou, quando os coreanos, né, a Rússia confirmou, mas ele que confirmou primeiro, depois os outros começaram a falar. Ele disse o seguinte, depois da presença dos norte-coreanos: sempre honraremos os heróis norte-coreanos que deram suas vidas pela Rússia, por nossa liberdade comum. Ele fala isso como se eles estivessem oprimidos e a Ucrânia foi lá invadir e quer pegar a Rússia inteira para ela, né? Em nossa liberdade comum, em igualdade de condições com seus irmãos russos de arma, comentou o Putin. Ou seja, é um cínico, ele manda os caras para a morte, ele é o responsável pela morte dessas pessoas e fica falando essas bobagens por aí. É uma coisa muito
muito triste, né? Um ditador sem alma, um ditador diabólico. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. E também peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.